Vocês sabem que as pessoas falam muito do Homo sapiens, o Homo erectus. Na verdade, nós não somos nada disso, nós somos homo religiosos. Comumente, as pessoas ensinam por aí a teoria da evolução das espécies. Abra a sua Bíblia em Salmo, capítulo 8, no Salmo 8, verso 4. Vamos seguir a Bíblia aqui, para quem não tiver. Nós temos um Salmo de Davi. E Davi faz uma pergunta que eu queria que você pensasse nela aqui. Salmo 8, verso 4. Todos já encontraram? A pergunta de Davi. Ele fala da criação, de Deus e tudo mais, e ele faz essa pergunta filosófica. Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? O que é o homem? O que é o ser humano? O que é você? Você sabe que essa pergunta de quem eu sou é uma pergunta muito séria. Diz que uma vez uma mulher teve um sonho. Ela sonhou que ela chegou assim no céu e viu a voz de Deus falando de maneira bem potente, assim, lá numa luz imensa: quem é você? E ela, tremendo, respondeu: eu sou Maria de Lourdes. E a voz respondeu: eu não perguntei como você se chama, eu perguntei quem é você. Eu sou mãe de 3 filhos, 2 adolescentes e um pequeno. Eu não perguntei quantos filhos você tem, eu perguntei quem é você. Eu sou a esposa do prefeito da cidade de Jegue de Dentro. E ele falou: não perguntei com quem você se casou, eu perguntei quem é você. Eu sou brasileira, eu não perguntei sua nacionalidade, eu perguntei quem é você. E depois de várias perguntas que a mulher não sabia a resposta, ela voltou querendo saber quem sou eu. Então para e raciocina só um pouquinho aqui comigo. Quem é você? O que é o ser humano? Quando você estuda na faculdade, os evolucionistas, os que adotam o evolucionismo, ensinam que o ser humano é apenas um processo evolutivo contínuo a partir de formas primitivas. Nós, criacionistas, já entendemos diferentes. O criacionismo, aquele que aceita que Deus criou o homem, diz que há um hiato, um salto qualitativo muito grande entre o homem e os animais, que não pode ser explicado por transformações sucessivas, mas pela diferença entre ambos. Então, uma pergunta, uma questão para todos. Já que o ser humano não é um animal, o que diferencia o ser humano dos animais? O que nos torna de fato humanos? Eu tenho um cachorrinho em casa, eu gosto muito de cachorro. Mas eu sei, vocês também, né? Mas eu sei que um cachorro não é um ser humano, um homem. Tem gente que confunde isso. Por que você acha que você vale mais do que uma formiga? O que faz de você ser humano? O que faz de você especial? O que a diferença entre nós e os macacos e os seres animais? Vamos ver aqui. Existem algumas pessoas que estão falando que não tem diferença nenhuma entre o ser humano e os animais, tá certo? Que é tão criminoso matar um ser humano como é criminoso matar uma galinha. Essa mulher aqui, o nome dela é Ingrid Newkirk. Ela é uma bióloga, doutora em biologia, só que ela resolveu trocar a cátedra de professora de biologia para criar uma ONG de defesa dos animais. E ela ensina que é bobagem dizer que o ser humano é alguma coisa melhor que os animais. Nós somos animais. E os animais têm o mesmo direito que o ser humano. Ela propõe coisas meio absurdas, como por exemplo, ela acha que o governo deveria, pública, como é que fala? Saúde pública. Esqueci agora. Não é saúde pública. Não, é quando todo mundo tem o direito à assistência social pública, que você vai ao SUS. Fugiu agora, não? Previdência. Né? Todos os animais também deveriam ter direito a isso. Ela acha que os animais deveriam ser internados nos hospitais públicos como todo mundo. Ela acha que deveria haver albergues, tudo. O mesmo direito que um sem-teto tem à vida, à habitação, um cachorro de rua também tem. Ela coloca nesse nível. Ela chega ao ponto de querer doutrinar até as crianças. Isso aqui é uma revista em quadrinho que a organização dela lança para incentivar as crianças a questionarem os pais contra a matança de animais. Então coloca aqui, olha. É uma revista em quadrinhos, hein? Sua mãe mata animais. Você sabia disso? Um desenho bem pedagógico aqui para criança, né? Coelhinho aqui com... Pergunte à sua mamãe quantos animais ela matou para ter o seu casaco de pele. Bom, será que ela exagerou um pouquinho? Eu não sei. Eu sei que Huxley, quem estudou aí em biologia ou medicina, já ouviu falar de Huxley, com certeza, um dos pais da evolução depois de Darwin. Huxley falava o seguinte: eu sei que tem uma diferença entre o ser humano e o animal. Mesmo que eu sei que ele evoluiu do animal, mas para dizer que eu sou especial, eu tenho que encontrar a diferença. Então, de novo, aquela pergunta:
O que me diferencia dos animais? O que me torna humano? A resposta de Huxley, que anima muita gente até hoje, era curta e grossa. A diferença é simples, não precisa nem continuar esse sermão. É que o ser humano é um ser racional e os animais são seres irracionais. Ponto, acabou, tranquilo. Mas será que é isso que nos diferencia dos animais? Será que o ser humano é um ser racional e os animais não? Há pessoas hoje que estão questionando isso. Como, por exemplo, esse cavaleiro aqui, um renomado biólogo, o Dr. Donald Griffin. Ele escreveu vários livros, eu tenho 2 deles aqui, ó. Animal Minds e Animal Thinking. Os animais pensam, o pensamento dos animais e a mente dos animais. Ele quer dizer, nesses livros, ele é um doutor em biologia pela Universidade de Harvard e professor emérito da Universidade Rockefeller nos Estados Unidos. O Dr. Griffin dizia uma coisa muito simples: não há diferença entre o homem e os animais em termos que os animais não são racionais. Ele afirma: os animais pensam, os animais têm raciocínio. E não é só ele, eu estou dando esse camarada aqui como exemplo, mas há uma série de cientistas da biologia que estão dizendo que os animais têm capacidade de pensar assim, que dizer que o separa o homem dos animais é o pensamento é ridículo. Eu vou colocar uma das conclusões dele. Olha o que ele diz aqui. Dr. Donald Griffin, ele diz assim: a consciência não é uma entidade bem arrumadinha do tipo tudo ou nada. O que ele está querendo dizer com isso? Ele pode dizer o seguinte: o ser humano pensa, o animal não. Ele diz que não é bem assim. Existem níveis diferentes de raciocínio. Por exemplo, se você pegar e fizer quando a pessoa morre, você faz um trabalho legístico no cadáver de um homem que nasceu, cresceu e viveu na roça sem cultura nenhuma. Tá certo? E também fizeram uma autópsia no cadáver de um outro homem de mesma idade que estudou, que conheceu outros idiomas. Você vai perceber que o cérebro dos dois é tremendamente diferente. O cérebro daquele que estudou, ele tem mais ramificações nervosas do que o outro. Ele tem um raciocínio mais complexo do que o outro. Porém, isso não me autoriza a dizer que o que estudou é racional e o outro é irracional. A única coisa que eu posso dizer é que um tem um raciocínio mais complexo. Por isso ele diz: o ser humano pode até ter um raciocínio mais complexo do que os animais, mas não significa que ele é racional ou animal, não. Porque a consciência não é algo, uma entidade bem arrumadinha do tipo tudo ou nada. Ela varia com a idade, a cultura, a experiência e o sexo. Se os animais tiverem experiências conscientes, então elas presumivelmente variam amplamente também. Aliás, você pode ver que entre os animais existem até diferenças de raciocínio. O jornal o Globo produziu uma coisa muito interessante. Na Universidade de São Paulo, uma experiência realizada por um grupo de pesquisadores poderá ajudar a revolucionar o tratamento de problemas da memória. Os cientistas, sob a coordenação do biólogo Gilberto Xavier, estão testando em animais o transplante de células nervosas cerebrais como forma de substituir neurônios lesados que exercem funções importantes no processo de recebimento, transmissão e arquivamento de informações da memória. Olha, se eles podem fazer esse teste com os animais, é porque eles têm algum tipo de raciocínio. Os animais têm sinapse. O que seria a sinapse? Bom, é até difícil explicar isso com médicos presentes, mas de uma maneira bem leiga, é uma célula nervosa, um neurônio, comunicando com o outro. Ele estica, como se fosse um bracinho assim, comunica com outro neurônio lá, daí se passa informações. Se o pensamento, do ponto de vista biológico, é apenas um processo químico de um neurônio transmitindo informações por outro através de impulsos neurais, então o animal também pensa, porque ele também tem um neurônio. Aqui eu tenho a foto de um neurônio humano tendo sinapse com outro, uma foto melhor aqui, os neurônios se comunicando através das sinapses, e aqui o neurônio de um rato. E o que é curioso, esta foto aqui da esquerda foi tirada do cérebro de um rato antes dele aprender uma série de truques. A foto da direita foi tirada do mesmo neurônio, do mesmo cérebro, do mesmo rato, depois que ele aprendeu uma série de truques. E você observa que aqui houve mais ligações nervosas do que no outro. Ele teve desenvolvimento cerebral, ele teve mais sinapses. Ora, se os animais têm sinapse, se o cachorrinho tem sinapse quando está reconhecendo o dono, é porque ele também raciocina. Então agora eu fico num problema. Não é então o fato de ser racional que me separa dos animais? Então os animais pensam? Bom, eu vou deixar a resposta para os próprios especialistas.
Dr. Sabatini, Renato Sabatini, é um PhD, ele disse: a inteligência não é uma propriedade única aos seres humanos. A inteligência humana parece ser composta de várias funções neurais correlacionadas entre si, e que cooperam entre si, muitas das quais estão presentes em outros primatas, tais como destreza manual, visão colorida estereoscópica altamente sofisticada e precisa. Os animais conseguem distinguir cores, muitos daqueles animais distinguem cores, reconhecimento e uso de símbolos complexos, coisas abstratas que representam outras, memórias de longo prazo, etc. De fato, a visão científica corrente é que existem vários graus de complexidade da inteligência presente em mamíferos e que nós pensávamos ser exclusivas dos seres humanos. Puxa, mas alguém pode falar assim: peraí, pastor, isso não são instintos? Quando o animal faz uma coisa por inteligência, não é que ele está pensando, ele não é ser racional, ele está fazendo por instinto. Coloca uma coisa na sua cabeça: instinto é tudo aquilo que não demanda aprendizado. Se você precisou aprender, já não é instinto, é inteligência. Por exemplo, um cachorro late por instinto. Ninguém ensina o cachorro a latir, tá certo? O cachorro late por instinto. Agora, aquela coisa que só o seu cachorro faz e o outro não faz, aquilo demandou aprendizado. E outra pergunta: o ser humano tem ou não tem instinto também? Claro que tem. Eu nunca vi uma mãe ensinando criança a mamar. Você já viu? Uma mãe pegando um menino recém-nascido, tira o peito para fora, filhinho, boca, peitou, faz assim, e a criança vai na tentativa e erro. Isso é instintivo. Assim, se o ser humano tem instinto, mas também raciocina, o animal também tem instinto, mas também raciocina. Então nós estamos num problema. Não é o raciocínio que separa os animais. Então quer dizer que eu sou apenas um cachorro ou um gato, qualquer coisa assim? Então, alguns estão procurando desesperadamente entender qual a diferença entre o homem e os animais. Eles falaram: já sabemos. A diferença entre o homem e os animais, escreveram alguns biólogos, é que o homem tem a capacidade de linguagem e viver em sociedade. Só que isso também não é verdade. O animal consegue ou não consegue viver em sociedade? Olha a abelha. A abelha vive em sociedade. E mais, a abelha tem linguagem. A abelha, aqui eu tenho alguns exemplos da linguagem das abelhas. A abelha, ela tem uma dança que ela significa algo que ela quer dizer. Já foi detectado isso. Por exemplo, se ela fica fazendo uma dança mais ou menos assim, significa que não há florada ali por perto. Se ela faz uma dança assim em forma de 8 com nha, aqui no meio, né? Significa que a florada está a 100 metros mais ou menos, mas que tem flores com abundância para poder tirar o néctar, o pólen, qualquer coisa assim. Então a abelha tem uma dança que é um tipo de linguagem. Não sei se é longe não. Observe as formigas. Só das formigas saírem de um lugar e caminhar para outro, tem que ter um tipo de linguagem entre a formiga. Senão como é que elas vão fazer um trabalho conjunto? Tem que ter um tipo de comunicação entre elas. Para carregar um peso, por exemplo, as formigas pegam um outro animal que está morto. Veja bem, para elas juntas carregarem aquele animal ali, tem que ter um tipo de comunicação, um tipo de entrosamento. Alguma coisa do tipo 1, 2, 3 e vamos lá. Conta que uma vez umas formigas, isso aí é história de recursos humanos, viu? Que um elefante estava deitado assim, um monte de formigas entrou nas costas dele para tentar matá-lo. O elefante dormindo ali, as formigas batendo com a patinha, morre. O elefante levantou assim, né, e sacudiu, e caíram as formigas todas, menos uma que ficou agarrada aqui nas costas dele. E as companheiras lá de baixo olharam para cima, quando viram que uma última formiga ficou agarrada aqui, sem perder energia, falaram: enforca! E ajuda, né? Bom, exageros à parte, o fato é que as formigas têm que ter algum tipo de comunicação e têm que saber viver em sociedade. Então eu já aprendi que o que me diferencia dos animais não é a capacidade de pensar, de raciocinar, que os animais também raciocinam, não é a capacidade de ter uma linguagem, de viver em sociedade. Alguns falam assim: não, mas já sabemos. O que diferencia dos animais é que os animais não conseguem ter uma comunicação linguística. Eles podem até fazer dança e tudo, mas não é uma comunicação linguística. Os animais não têm capacidade de aprender linguagem humana. Será que não? Eu apresento para vocês a gorila Coco. O nome dela é Coco. Ela mora
numa casa adaptada para ela, numa universidade lá no Havaí. E a Coco tem uma coisa curiosa. Ela foi treinada em muitas coisas e ela conseguiu, acredite se quiser, aprender sinais, a linguagem de sinais americana. O equivalente da Libra. Aqui no Brasil tem a linguagem de Libras. Eu não sei qual é o nome da americana, mas ela aprendeu. Aqui tem uma foto da Coco fazendo alguns sinais e ela tem o vocabulário de uma criança de 6 anos. Ela aprendeu. Ela se comunica com gestos. E não só a Coco, vários símios já foram testados assim, aprenderam a linguagem de sinais. Olha, alguém pergunta, mas será que ela sabe o que está fazendo? Quando ela fala que bebê, é porque ela sabe que é bebê ou ela só está fazendo aquilo por no instinto, né? Ela foi treinada. Não, ela sabe o que está fazendo. Eles colocam na casa, é uma espécie de Big Brother, câmeras em vários cantos da casa. Todos os cantos da casa onde ela fica adaptada para ela, tem câmeras que ficam monitorando o comportamento de Coco 24 horas por dia, inclusive quando ela está sozinha. E olhem, por exemplo, um exemplo apenas de algo que aconteceu. Ela estava na cozinha, ela foi pegar algo para comer. E ela bateu num prato e deixou o prato cair no chão e quebrar. Na hora, ela fez o gesto de estou em apuros. Eles fotografaram o momento em que ela fez estou em apuros. Olhou para o prato, estou em apuros. E saiu da cozinha, entrou dentro de uma jaula que ela tem dentro da casa e ficou quietinha lá. Não saiu mais. Quando o pessoal chegou da cozinha, o pessoal que vocês sabiam, tinham visto pela câmera, o que aconteceu aqui? Ela chegou na cozinha brincando como se nada tivesse acontecido. Então ela sabe o que está fazendo. Olha, aqui eu vou mostrar uma coisa curiosa. A revista Diálogo Universitário, que é uma revista inclusive de universitários adventistas, não sei se aqui na Bahia distribui muito dessa revista, coloca que a Francine Peterson, que é a treinadora dela, chegou até a ver a que ponto Coco conseguia ter uma ideia do abstrato. E fez uma pergunta para Coco. Coco, o que você diria a alguém que não sabe nada sobre gorilas ou pessoas? Coco hesitou um pouco, mas com o vocabulário de uma criança de 6 anos, sinalizou de volta. Coco é boa e as pessoas franzem a testa às vezes. Ninguém a induziu a fazer isso. Ela formou essa frase porque ela notou que franzir a testa é símbolo de estar chateado. Puxa, eu estou entrando com uma situação complicada aqui. Tudo que a gente pensa que nos separa dos animais, os cientistas e biólogos estão provando que não separa. Então, peraí, então quer dizer que não tem diferença entre mim e os animais? Bom, aqui está a Coco conversando com a Francine Peterson, linguagem de sinais. Até fisionomia, que eu pensava que era uma característica humana, os animais têm. O animal tem um semblante quando ele está triste, quando ele está alegre, alguns choram. Eles colocavam muito nessa TV para ela aqui, filme de comédia do Robin Williams. E ela gostava de ver o Robin Williams fazendo palhaçada, tipo uma babaca perfeita. E quando uma vez fizeram um teste, levaram pessoalmente o Robin Williams para conhecer a Coco. Quando o Robin Williams chegou, que ela ouviu, ela começou a rir e lembrou do filme. Memória, associação. Ela percebeu que aquele homem era o homem da televisão. E ela fazia alguns gestos de coisas que ele fazia no filme, uma babaca quase perfeita. Bom, e a obra de arte? Então, já sei, o que diferencia é que o ser humano tem capacidade de se expressar pela arte. Os animais não. Será que não? Olha a Coco pintando. Melhor do que muitos aí, né? A arte abstrata. Dizem que uma vez um grupo de garotos estava numa galeria assim, de arte abstrata e um falou contra assim, escuta, vamos embora daqui antes que falam que fomos nós que estragamos esse quadro aí, né? E o interessante, ela tem estilo, eu não entendo nada de artes, mas pessoas que entendem dizem que ela usa os matizes de uma maneira muito inteligente, tom sobre tom, ela não usa de qualquer jeito. E é aqui que perceberam que eles conseguem distinguir cores. Eles colocaram vários umbucas com tinta e ela escolhia a cor e pintava. Eles a distraíam, pegavam uma coisa de tinta aqui, mudavam de lugar. Quando ela virava, ela percebia que a cor foi mudada e ia naquela que ela tinha escolhido. O Michael, que é um outro gorila, já tem um estilo diferente. Ele pinta e coloca a pata dele depois, como uma espécie de carinho. E eles mostram quando acabaram, quando querem pintar outro quadro, quando não querem pintar.
golfinhos, elefantes da Índia também pintam. E olha que interessante, uma pintura de um elefante e a pintura de outro, é outro estilo. Quando eles estão sob estresse, muda o contorno da pintura deles. Pessoas que estudam artes dizem que pode parecer estranho para nós, mas existe algum sentimento nesses quadros, não é uma coisa aleatória que os animais fazem. Eles fazem com algum sentimento. O dia que eles não querem pintar e que alguém obriga, não sai a mesma coisa. Golfinho pintando. Então, puxa vida, já sei. O que diferencia o homem dos animais, então, seria o uso de ferramentas. O animal não consegue produzir uma ferramenta e usar. Será que não? Volta ao slide. Eu vou contar a história desse macaco aqui. Eles fizeram um teste. Colocaram uma jaula, um chimpanzé lá dentro, e puseram uma banana fora da jaula, de modo que ele não conseguia alcançar com a mão. E deixaram uma vara lá dentro só para ver o que ele fazia. Ele olhou para a vara, olhou para a banana. Isso é associação de ideias. Pegou a vara, esticou e puxou a banana. Um dia eles colocaram a banana mais longe, de modo que a vara não alcançava. E colocaram uma segunda vara ali. Olha o que ele fez. Ele emendou as varas e puxou. Isso é estratégia. Olha outra questão aqui. Colocaram uma banana no teto. Várias ocasiões. Os macacos, e várias caixas espalhadas em todo o ambiente. Os macacos pegaram as caixas, colocaram uma sobre a outra e subiu e pegou a banana. Usou o instrumento, usou ferramentas. Existe cálculo. Teve uma vez que eles tiraram a caixa para ver o que acontecia. Um macaco ainda ajudou o outro a subir e o outro ficou vibrando ainda quando ele conseguiu pegar a banana. Trabalho de equipe. Aí teve outra ocasião, o macaco montando a caixa para pegar a banana que estava mais alto ainda. Isso é associação, é usar ferramentas. Até a matemática. Eu tenho aqui dois especialistas, o Dr. Herbert Terence e Elizabeth Brandon. Eles fizeram uma pesquisa com macacos restos, isso foi publicado na American Scientist, e eles notaram que esses macacos conseguem fazer associações numerais de 1 a 9. Puxa vida, até a matemática, que eu pensava que era uma coisa exclusiva do ser humano, não é. Pastor, você está complicando a situação aí. Tudo que dizem que me separa do macaco, dos animais de um modo geral, você está colocando que iguala. A Bíblia fala isso. Se você notar, abra sua Bíblia aí, o texto está aqui, Eclesiastes 3:19. Está depois de Salmos. Você abriu Salmos aquela hora? Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Eu sei que o texto está aí, mas vamos ler na Bíblia? Porque é sempre bom a gente conferir. Eclesiastes 3:19. 3:19. Até alguns pensam que diferenciam o homem dos animais é que o homem tem alma. O fôlego do homem, a alma do homem é diferente dos animais. A Bíblia diz que não. Olha o que diz a Bíblia. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, morre assim o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Porque tudo é vaidade. Essa palavra vaidade no hebraico quer dizer que todos passam. Até a Bíblia coloca que aparentemente não há vantagem entre o homem e os animais. Então, pastor, quer dizer que aquela Ingrid Newkirk estava certa? Não. Agora eu vou te mostrar o que diferencia o homem dos animais, e aí você vai entender o que essa história que eu contei tem a ver com o batismo de Renata e Pedro nesta noite. Sabe o que diferencia o homem dos animais? É apenas uma coisa: a religiosidade. O homem tem a imagem e semelhança de Deus em si, os animais não têm. E essa imagem e semelhança é vista na religiosidade. Tem uma palavra feia aqui, consenso gentil, o que é isso? É a ideia de que a religião é um princípio universal. Pode olhar, a única coisa que repete em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar da história, é o fenômeno religioso. Entre das caravelas de Cabral, você chega aqui no Brasil, os índios que aqui estavam, muito antes da chegada dos conquistadores, já tinham uma religião. Se você for nos Incas, Maias e Aztecas, muito antes da chegada dos europeus, eles adoravam alguma coisa. Você vai na África, eles adoravam. Se você entrar com Marco Polo e chegar lá na China, na época que Marco Polo chegou lá, os chineses adoravam alguma coisa. Todo mundo, no mundo inteiro, tem algum tipo de religiosidade. Qualquer coisa, presta atenção no que eu vou falar para você. Qualquer coisa que você pensa que é exclusiva do ser humano, você encontra uma semelhança nos animais.
O ser humano vive em sociedade, o animal também. O ser humano se comunica por linguagem, o animal também. O ser humano tem memória, o animal também. O ser humano tem capacidade de pegar símbolos abstratos e fazer correlação, o animal também. O ser humano usa inteligentemente uma ferramenta. Vamos ver se você está prestando atenção. Eu falei que o ser humano, tudo que nós encontramos, que aparentemente seria a peculiaridade dos seres humanos, nós encontramos também entre os animais. Tudo. Menos uma coisa. O animal não tem religiosidade. Ele não tem essa dimensão do sagrado que só o ser humano tem. Que Deus colocou no ser humano. Abra a Bíblia aqui e eu vou mostrar isso para você. Eclesiastes, nós já estamos em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Olha aqui a diferença entre o homem e os animais, está aqui, ó. Que significa a imagem de Deus no homem. Pode passar a próxima slide. Eclesiastes 3, verso 11. Quem pode ler esse texto para mim? Eu queria até que alguém lesse no auditório. Quem pode ler? Alguém bem alto, eu posso emprestar o microfone. Quem lê para mim? Lê então, por favor. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Na tradução dele, deve ser a Bíblia na linguagem de hoje, diz que ele nos deu o desejo de conhecer todas as coisas. A outra tradução mais clássica da João Ferreira de Almeida traduz um pouquinho diferente. Ele colocou a eternidade no coração do homem, não está assim? É que a Bíblia na linguagem de hoje ela coloca de uma maneira mais interpretativa, mais quase uma paráfrase. Aí diz que ele colocou a eternidade. No hebraico, essa palavra eternidade é olam. Olam, a eternidade. Diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então olha para mim que eu vou falar uma coisa aqui nessa noite. O Jung, Carl Gustav Jung, vou pedir licença a Arineide para entrar na área dela aqui, que é um dos pais da psicanálise moderna. Ele dizia que a religiosidade é algo tão instintivo, aqui sim instintivo, eu falei que instinto é tudo aquilo que não demanda aprendizado, que você tem naturalmente. O Jung dizia que a religiosidade é algo tão instintivo no ser humano quanto a sexualidade, a sobrevivência, a necessidade de afeto. Sexualidade, necessidade de afeto e sobrevivência ninguém te ensina, é instinto. E a religiosidade também. E está na Bíblia isso aí. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Como? Pessoal, não adianta, mesmo você não querer aceitar isso, você tem a necessidade de Deus. Tem coisa que não tem como fugir. Todo ateu um dia acreditou. Ninguém nasce ateu, as pessoas se tornam ateias. Isso é uma prova que o ateísmo não é uma coisa natural. Se o ateísmo fosse natural, as pessoas nasciam ateias, depois aprendiam a amar a Deus ou a acreditar em Deus. Todo ateu um dia acreditou. Todo homem, por mais machão que ele seja, um dia ele apanhou de uma mulher. Nem que seja da mãe dele quando criança. É verdade ou não é? Não tem como fugir. Todo machão um dia tomou uma surra de uma mulher. Nem que seja da mãe dele. Todo ateu um dia acreditou. Todo mundo. Você um dia acreditou em Deus. Teve um dia que você falou, meu Deus. Aliás, quer saber uma oração que até um ateu pode fazer? Senhor, que Tu existas. Amém. Porque se Deus não existir, irmãos, essa vida é uma desgraça. Eu vou dizer para você, você pode até tentar viver sem Deus, mas você vai descobrir que isso não é tão fácil assim. Salmo de novo, 42, verso 2. Salmo 42, verso 2. O que diz a Bíblia aí? Salmo 42, verso 2. A minha alma tem sede do Deus eterno, do Deus vivo. Quando irei e viverei perante a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus. E, gente, existe um vazio com forma de Deus no coração humano. Você pode até não aceitar, mas você tem um vazio com forma de Deus no seu coração. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa. Não adianta querer negar isso. Você pode, até eu achei interessante, na entrada de uma música que me chamava a atenção, coloquei aí um pedacinho dela. Ela falava, o refrão falava, a sede pelo baile que não acaba mais. A sede pelo baile que não acaba mais. O que significa essa música? Você já notou que quando você está feliz, você tem um misto de alegria e angústia ao mesmo tempo? Eu vou explicar. Você está alegre porque aquilo está acontecendo. E está angustiado porque aquilo vai acabar. Vai passar.
Todos os pais, eu não tenho filhos ainda, mas você tem um misto de alegria, angústia do seu filho. Quando é que gracinha meu filho, quando vai crescendo, você sabe que vai embora de você, olha que angústia. É verdade ou não é? Vai passar. É tão bom ser jovem, mas vai passar. Se a gente pudesse tornar eternos os momentos, mas eles parecem escapando da nossa mão. Por que a gente quer que as coisas boas durem eternamente? Porque nós temos sede de eternidade. Ter sede de eternidade é ter sede de Deus. Alguns podem até negar certos sentimentos, pessoal, mas o corpo denuncia. O corpo denuncia. Não adianta. Karl Rahner, esse cavaleiro aí, alemão, ele falava que o ser humano tem um existencial sobrenatural, um vazio que busca sempre Deus. Sabe qual é o problema? É que muita gente tenta negar isso. Esse camarada aqui é um neurologista. O nome dele é Andrew Newberg. E ele escreveu um livro muito interessante que eu recomendo todos a ler. Quem tiver condição, eu não sei se já tem em português. Por que Deus não quer ir embora? Esse cirurgião, ele criou até um conceito interessante na medicina. Ele chama de neuroteologia. Porque ele diz que na mente do ser humano existe um espaço que precisa de Deus. Aqui ele tirou algumas tomografias de pósitrons do lobo parietal, e ele nota que durante o momento, aqui eu não sei nem nada disso, não sou médico, vou dar a explicação, vocês corrijam se eu estiver errado. Ele notou que quando o ser humano está em oração, meditação, em contato com Deus, tem uma parte especial do cérebro que brilha. Olha aqui na próxima. Aqui numa situação normal e quando a pessoa está em oração, o cérebro brilha muito mais. E ele vai mais além. Ele fala que quando você nega ao corpo essa religiosidade que o corpo precisa, o corpo fica desesperado tentando encontrar outros meios de suprir aquela carência. Porque afinal de contas, já dizia Santo Agostinho, a nossa alma não encontrará repouso enquanto não descansar em Ti, Senhor. Amém. Olha aqui que interessante. Eu já falei com vocês que o que nos diferencia dos animais é o fato que nós somos seres abertos à religião, sem querer ofender. Se você nega ser religioso, você está negando a única coisa que diferencia você de um cachorro, de uma barata, de uma lesma. Porque eu já falei que tudo o que nós pensávamos que é exclusivo do ser humano, os biólogos estão mostrando que não é. Com exceção da religiosidade. Com exceção da religiosidade. Isso não tem paralelo no mundo animal. Só o ser humano tem. Segundo, eu mostrei que outros acadêmicos dizem que nós precisamos de Deus. Nós temos uma necessidade de adorar a Deus. Ela é intrínseca ao nosso ser. Nós precisamos disso. Nós fomos projetados para adorar o Criador. Mas, eu não preciso ir muito longe. Quando você nega uma necessidade básica, o que acontece? O seu organismo dá um jeito, não dá? Por exemplo, se eu cismar, eu preciso ou não preciso dormir? Dormir é uma questão que você escolhe. Por que você dorme? Necessidade. Se eu falar assim, quer saber? Não quer saber desse negócio de dormir, não. Dormir não é pra mim. Dormir não é pra mim. Tá bom? O que vai acontecer um dia? Não precisa nem ser médico para falar. O que vai acontecer? Você vai desmaiar, você vai capotar uma hora. Puf! Porque o seu corpo vai dar um jeito, ele precisa dormir. Você pode até falar o seguinte, olha, eu não quero respirar. Esse negócio de respirar não é pra mim. Não existe isso, o corpo precisa da respiração. Então, como dizia Jung, assim como o corpo precisa dessas coisas, o corpo precisa de uma adoração a Deus, precisa orar, quer você admita ou não. E se você não quiser adorar a Deus, eu vou falar uma coisa aqui. Todo mundo é religioso, até o ateu. Porque o ser humano precisa ser um religioso. Para de bobagem. Como que o ateu é religioso? Eu vou falar. A religiosidade, eu disse que é uma necessidade básica do seu organismo. Você pode até querer negar algumas coisas, mas o corpo, dizia Pierre Weil, o corpo fala. Já viram um rapaz que está apaixonado por uma moça e não quer admitir? O corpo todo demonstra. Ou aquela menina, quando ela não gosta do rapaz, ela começa, aí que ela fica mais agressiva com ele. Todo mundo sabe que ela está doidinha com ele, mas ela nega até o final. O corpo mostra quando você tem uma necessidade de algo e você não admite. E quando você evita adorar a Deus verdadeiro, presta atenção nisso aqui, você pode esquecer tudo que eu falei, mas lembra disso. Recordam que eu acabei de mencionar para vocês que quando nós negamos ao corpo uma necessidade básica, o corpo dá o seu jeito? Lembra que eu falei isso? Que se eu nego dormir, um dia o corpo desmaia, dá um ataque cardíaco, eu caio.
Se você negar adorar ao Deus verdadeiro, você não tem escapatória. Você vai adorar outra coisa no lugar de Deus. Não tem como fugir. Se você negar adorar a Deus, uma das coisas que pode acontecer com você, começa a adorar os artistas, por exemplo. Ele está vendo o menudo aqui. Eu estou achando estranho, tem 2 rapazes no meio aqui também, eu não sei, mas... Deve ser um conjunto. Deve ser Sandy Júnior, um conjunto muito KLB. Vocês já notaram, gente, sério mesmo, não estou falando que é pecado, que é errado você gostar de coisas da juventude. Eu só estou falando o seguinte, tudo que você sente em exagero é uma adoração, é uma idolatria. Vocês já notaram como é que algumas pessoas, algumas meninas, nossa, quando passou aquele... Ela morre. Teve uma que morreu no show do KLB de tanta emoção. Quando a Ayrton Senna morreu, uma mulher da Inglaterra que nunca viu a Ayrton Senna pessoalmente, ela falou, eu economizei durante não sei quanto tempo, comprou uma passagem para o Brasil, ela veio, passou no Brasil o equivalente a 12 horas, porque ela chegou num avião de Londres de manhã, no dia do aniversário da morte de Ayrton Senna, foi até o cemitério, depositou flores lá, fez uma oração, pegou o avião à noite e volta para Londres. E o repórter interessante falou assim, quando a Ayrton morreu, minha vida acabou, ele era minha vida. E ela nunca viu a Ayrton Senna pessoalmente. Ela está adorando a Ayrton Senna no lugar de Deus, porque ela precisa adorar alguma coisa. Olha, presta atenção, gente, você é inteligente. Olha a maneira como algumas seguram o retrato dos artistas. Não, é quase um ícone religioso. Ele pegou em mim o modo como pede um autógrafo, o modo como toca numa blusa dele. Lá nos Estados Unidos tem alguns museus que a pessoa guarda lá. Elvis Presley. Tem gente que guarda lá no museu a última pasta Colgate que Elvis Presley usou antes de morrer. Suor de Elvis Presley está guardado em algumas caixinhas. Está tudo lá. Está tudo lá. Não é à toa que esse pessoal todos são chamados de ídolos da juventude. Não precisa ir longe. Eu não tenho aqui exemplos, mas eu vou explicar. Hoje tem as tribos. Você já notou? Para pensar um pouquinho. Tem várias tribos, não tem? Tem o skatista, tem o dark, tem o heavy metal, tem o punk, tem várias tribos, não tem várias tribos? Várias tribos? Você já notou que as tribos são uma religião? Olha aqui. A tribo dá as normas e você obedece direitinho. Se você é um skatista, por exemplo, a turma do skatista dá a norma, qual tipo de roupa que você tem que usar, qual tipo de música que você pode escutar, qual tipo de namorada que você pode ter, qual tipo de amigo que você pode ter. Isso é uma religião. Isso é uma religião das mais fanáticas que eu já imaginei, que ela normatiza tudo. Ela diz que roupa que você pode vestir, que roupa que você não pode vestir. Ai de um skatista se ele tiver em casa um disco do heavy metal. E eles são radicais. Eles expulsam a pessoa do grupo. É excluído. Isso é uma religião ou não? Tem até culto. Tem a hora que a galera se encontra com a balada, que ele é sagrado, ele pede qualquer coisa, mas a hora da balada ele não pede. Eu acho interessante. Algumas pessoas falam assim, você vai deixar de ir numa festa do culto na igreja? Falta hoje, você está sendo muito fanático. Mas engraçado, a balada ele não pede por nada. Tem algumas meninas que engravidam cedo, ela deixa o filho com a mãe em casa, mas ela não perde a balada. Isso é religião. Isso é religião. Se ela não for a balada, ela não vive. Isso é religião, não é entretenimento. Bom, agora vamos ficar aqui falando só das mulheres e dos jovens. Cuidado que também, às vezes você está achando que... Eu não estou falando aqui que é pecado gostar de futebol. Eu falei isso? Em momento algum. Mas eu disse que tudo feito com exagero... Gente, olha essa cena. Olha aqui, vocês são inteligentes. Eu vou até sair aqui da frente. Isso é ou não é uma religiosidade? Olha o jeito como ele ajoelha. Ele parece estar quase contemplando um ser celestial. Isso já não é futebol. Isso é religião. Assim como há os católicos, os adventistas, os batistas, os presbiterianos, há também alguns flamenguistas, alguns corintianos, alguns botafoguenses. Como é que é o nome do time? São Paulo, não, daqui do Salvador. Para Vitória. Tricolor. Sério, tem gente que o futebol para ele não é só entretenimento, não é futebol, é uma religião. Quando o time dele perde, ele morre. Acabou minha vida. Tem gente que mata por causa do esporte. Aqui. Vou mudar. Tem uns que são piores. Meu time perdeu. Olha a cara desse coitado aqui.
time, o pai vai ficar horrorizado. É como se o filho tivesse escolhido outra religião. Gente, isso é religiosidade. Se você nega adorar o Deus verdadeiro, você vai ter uma outra religião. A única diferença é que algumas pessoas adoram dentro da religião convencional, batista, adventista, católica, e outros adoram dentro das religiões alternativas também. Mas você é um crente e não sabia disso. Só não é crente em Deus. Bom. E o problema é que cada um se assemelha ao Deus que ele adora. Até a política pode virar uma religião. Olha essa aqui. Quando o Fidel Castro conquistou Cuba, ele fazia uma promoção, aqueles discursos de horas e horas, falando: não precisamos da religião, religião é bobagem. É curioso que ele negava a religião, mas espalhava por Cuba fotos de Che Guevara, estátuas de Che Guevara, e as pessoas tinham que fazer reverência àquilo como se fosse a estátua de um deus religioso. A China comunista, lá em Pequim, não tem o mausoléu de Mao Tse-tung lá com o corpo embalsamado, uma reverência danada. Lá na Praça Vermelha não tem o mausoléu de Lenin. Isso é religião. Só as pessoas não se deram conta disso. Agora o problema, pessoal, é que essas religiões alternativas, elas não preenchem o vazio que está no seu coração. E o que acontece é que a nossa vida se torna uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quem disse isso foi Schopenhauer. Você quer e não sabe o que fazer com aquilo. Então eu quero dar uma dica para você. Busque o Deus verdadeiro. Esse cavaleiro aqui, Viktor Frankl, ele dizia que nós precisamos tanto de Deus. Ele escreveu vários livros, A Presença Ignorada de Deus. Eu gosto muito desse camarada. Ele foi um sobrevivente do campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele é o autor da logoterapia, a terceira escola de psicanálise de Viena. Ele dizia, por exemplo, só um exemplo para você: quando você não ora, você tem uma necessidade diária de oração, uma necessidade, uma cota diária de oração. Quando eu preciso beber 8 copos d'água, eu preciso de uma quantidade de oração. Quando você não ora, sabe o que acontece? Você começa a praticar o que eles chamam de solilóquio, falar sozinho. Quanto mais você fala sozinho, porque pouco você ora. Você sabe quando você bebe pouca água, a urina sai muito amarela, você começa a suar menos. Só que isso traz problemas. Se sua menos, o que acontece? Você tira menos toxinas do seu corpo do que deveria. Da mesma maneira, se você ora menos do que deveria, você começa a conversar sozinho. E quando você está conversando sozinho, é uma oração inconsciente. Pode olhar que é como se tivesse um companheiro com você. Você não acredita em Deus, mas você fala como se ele estivesse do seu lado. Gente, quem estuda línguas, letras, sabe que toda linguagem, toda comunicação envolve um emissor, um receptor e uma mensagem. Tem um emissor, tem a mensagem. E quem é o receptor? Eu mesmo? Isso não faz sentido. Você fica conversando como se tivesse alguém do seu lado, um parceiro. Que droga que ela pensa que ela é? Só que meu cabelo está verde, ela não quer me aceitar? Na verdade, você está orando e não se deu conta disso. Einstein dizia que encontrar a resposta para o sentido da vida significava ser religioso. E Dostoiévski, dos irmãos Karamazov lá, né? Nem as tragédias nos fizeram desistir de Deus. Tem muita gente boa aí que fala: eu não acredito em Deus. Mas na hora que a tragédia aperta, que vai ser vítima de um sequestro, ai meu Deus! A primeira coisa, antes de chamar até a mãe, é Deus que ele chama. Eu quero terminar essa palestra, e aí você vai entender agora mais uma vez porque eu louvo a Deus, porque pessoas como Pedro e Renata têm a coragem, e têm muita audácia de fazer o que vocês vão fazer: se tornar religiosos. Essa mulher que vocês estão vendo aqui, com a mão no rosto da outra, chama-se Helen Keller. Helen Keller, quando era criancinha, ela teve uma febre, um problema. Criancinha não tinha um mês de vida. E ela ficou cega e surda. Em virtude de ter ficado cega e surda, ela não desenvolveu a fala. Então ela ficou a vida toda cega, surda e muda. Essa que está aqui do lado foi uma mulher que fez um extraordinário, a enfermeira chamada Anne Sullivan. Ela conseguiu fazer a Helen Keller se comunicar com o mundo exterior. Mas como uma mulher que é cega, surda e muda desde a nascença? Ela ficava colocando a mão de Helen Keller na água, depois colocava na sua própria boca e dizia água. E depois de 30 anos, ela conseguiu ensinar Helen Keller a ler lábios. Mas como que um cego lê lábios? Ela punha a mão na boca da pessoa, quando a pessoa pronunciava a palavra, ela entendia. Olha aqui, ela conseguiu ainda fazer a Helen Keller se diplomar. Ela se tornou bacharel em literatura e humanidades. Ela conseguiu ensinar a Helen Keller a escrever. E a Helen Keller se tornou um fenômeno. Pessoas do mundo inteiro vinham visitar a Helen Keller. Mark Twain veio visitá-la uma vez.
Graham Bell veio visitar Helen Keller, todo mundo queria conhecer que a mulher que era cega, surda e muda e conseguiu se comunicar com o mundo exterior. Caruso, aqui quando Caruso cantou para ela, ela colocou a mão na boca de Caruso e entendeu Caruso cantando. E se emocionou até. E as pessoas queriam saber muita coisa, por exemplo, como é que Helen Keller sonhava? Porque o sonho é uma imagem, um som. Ela nunca ouviu nada. Como é que ela sonhava? Curioso, né? E as pessoas tinham curiosidades. E entre as perguntas, perguntaram para ela, Helen Keller, e Deus? Quem falou de Deus para você? Olha a resposta dela. Eu sempre soube que Deus existia. Eu só não sabia que Ele tinha esse nome. Eu sempre o amei. Ele foi o meu companheiro na minha solidão. Está vendo? Eu sempre o amei. Então, meu amigo, você que está visitando aqui, com todo o carinho cristão, eu digo para você: para de lutar contra esse sentimento. Você está apaixonado por Deus, você só não sabe disso. Você está como Ele quer. Você só não sabe que Ele tem esse nome. Você está buscando, você está com um vazio enorme no seu coração, você sabe disso, independente da sua idade, da sua cultura, você está com um vazio enorme. Você só não se deu conta disso. Está tentando preencher esse vazio com um monte de coisa aí, com status, com dinheiro, com cultura, com balada, com música. Mas está notando que é um buraco que quanto mais terra você joga aí, mais fundo ele fica. Parece que não tem fundo esse negócio. É como se fosse um estômago que você come e nunca está satisfeito. É porque você tem um vazio com fome de Deus no seu coração. E deixa eu dar uma boa notícia para você. Existe também um vazio com sua fome no coração de Deus. Amém. E você vai ver quando pessoas se entregam a Deus, que coisa maravilhosa acontece. Bom dia, pessoal. É uma honra muito grande para mim estar aqui, podendo fazer essa apresentação, e quero inicialmente agradecer ao grande amigo e irmão Daniel Raso o convite que me fez, e ao professor Marcos Eberlin pelo convite de estar aqui hoje falando sobre vocês, sobre a questão do problema mente e corpo na ciência hoje e o que nos faz humanos. Eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto no tempo que nós temos aqui, mas apenas de pincelar como a ciência tem encarado o problema mente e corpo atualmente, como os evolucionistas têm agido para, inclusive, tentar derrubar o conceito de mente e de consciência, e das evidências a nosso favor nesse problema. Primeiro é que eles já decretaram a morte da mente. De um jeito sutil, nas últimas décadas, isso vem sendo elaborado, inclusive, desde que o George Bush decretou a década do cérebro no início dos anos 90, né, injetando grandes somas em dinheiro, fomentando a pesquisa sobre o cérebro. Ali começou a se criar a ideia de que o cérebro esgota o assunto quando se refere à mente, né? E aos poucos foi se substituindo o conceito de mente pelo de cérebro, de um jeito sutil e perigoso, com consequências desastrosas, conforme a gente vai ver, né? Freud foi um que enxergou a mente como uma casa assombrada, né? E essa metáfora, mais recentemente, ela foi substituída por uma outra, né? Deu lugar à mente como um computador, né? E o engraçado é como que eles podem usar uma analogia como essa sem pensar em design, né? Computadores existem a parte de design, né? Cada aspecto do pensamento, da emoção, está enraizado na estrutura e função do cérebro. Isso é o que o Steve Pinker, um pensador, acredita ao falar sobre a mente, né? A mente já saiu da jogada, é o cérebro, né? Ele acha que todas as funções mentais podem estar resumidas nas funções cerebrais. Mas o cérebro é um computador, né? Segundo Steve Pinker, a capacidade do cérebro de processar informação é o que permite aos seres humanos ver, sentir, escolher e agir, né? Ok, sim, o computador é essencialmente um aparelho desenhado para processar informação, né? Joia, então nós descobrimos como a mente funciona, mas e de onde veio o software que roda, né? Assim também ninguém responde a isso. E de onde vieram as condições iniciais? Também ninguém responde a isso. Estritamente falando, um computador apresenta a mesma lógica de um ábaco. Ele é um ábaco mais sofisticado, né?
Não passa disso. Né? Mas o que seria de um ábaco se não houver quem o manipule? Então, também não esgota o assunto a enxergar o cérebro como um computador ou equivaler a mente ao cérebro. Isso aqui é interessante, é trecho de troca de e-mails no ano de 2011 entre neurocientistas e filósofos. Aqui o organizador de um colóquio sobre mente e cérebro, dando uma chamada nos colegas filósofos, assim, como que eles ainda usavam o termo mente, como que nenhum dicionário de filosofia ainda possui o verbete cérebro, né? E de um jeito muito ríspido, né? Muito grosseiro. Inclusive, acho que o tamanho da letra, a resolução não permite a vocês lerem, né? Mas eles dizem, o assunto é, vamos estudar a estrutura que é a própria razão de ser, a própria razão de existirmos, ou seja, o cérebro. Eu acho intrigante, se não pretensioso, que um grupo de pessoas que faz o maior dos usos de uma estrutura também simultaneamente faz a maior das tentativas para dizer nada sobre como ela funciona. Ele está dizendo como é que filósofos que pretendem dizer tudo sobre como o cérebro funciona não falam sobre estruturas cerebrais. Né? Mas, assim, os filósofos não acreditam que estão falando sobre cérebro, e sim sobre mente. Né? Mas chegamos em um ponto em que neurocientistas têm dificuldade em entender como filósofos podem falar sobre mente e não sobre cérebro. Né? A questão do cérebro já está tão impregnada na mente das pessoas que não existe mais mente para neurocientista. O último livro do Thomas Nagel caiu como uma bomba no mundo evolucionista. Thomas Nagel, ele é um professor de filosofia norte-americano, ele dá aula sobre filosofia e direito na Universidade de Nova York, e ele é declaradamente ateu. Então, tudo que ele declara nesse último livro não parte de nenhuma crença religiosa. Eu não estou aqui defendendo o pensamento do Nagel, eu acho que isso é o menos importante. O mais importante é como ele habilmente revela as lacunas do pensamento materialista, naturalista. Além disso, ele mostra que a noção da existência da mente é algo que deve impactar a todas as ciências físicas também. Então ele declara, o problema corpo-mente não é apenas um problema local. As ciências físicas e a biologia evolucionária não podem se manter à parte dele. Nós vamos ver isso melhor mais para frente. O ponto de partida é o fracasso do reducionismo psicofísico, que é uma posição na filosofia da mente em grande parte motivada pela esperança de demonstrar como as ciências físicas poderiam fornecer uma teoria unificadora de todas as coisas. Isso já fracassou, elas não conseguem. E por que elas não conseguem? Onde elas esbarram? Qual é o obstáculo? O obstáculo é a existência da mente. Outros argumentos dele no livro muito interessantes. Eu quero defender minha reação de incredulidade frente à visão neodarwinista reducionista da origem e evolução da vida. É altamente improvável que a vida seja o resultado de uma sequência de acidentes físicos junto com um mecanismo de seleção natural. E o meu ceticismo não é baseado em crença religiosa. Ele permanece ateu. Os grandes avanços das ciências físicas e biológicas só foram possíveis porque excluíram a mente do mundo físico. Ou seja, a existência da mente poria em questão, inclusive, todo o entendimento que as ciências físicas fazem do resto do universo. A inteligibilidade do mundo não é um acidente. A mente relaciona-se duplamente à ordem natural. A natureza é tal que faz surgir seres conscientes com mentes. E é tal que se faz compreensível a esses seres. Então, a inteligibilidade ela é comunicável. Em última análise, portanto, tais seres devem ser compreensíveis a si mesmos. E esses são aspectos fundamentais do universo, e não um subproduto do desenvolvimento de desenvolvimentos contingentes, cuja verdadeira explicação é dada em termos que não fazem referência à mente. Ou seja, a mente não pode ser um subproduto casual e final de uma evolução biológica. Né? A consciência é o mais patente obstáculo a um naturalismo que se pretende abrangente e que confia apenas nas ciências físicas. Não é só ele que enxerga a consciência como mais patente obstáculo. É toda a ciência biológica e evolucionária. Esses caras assim querem derrotar o conceito de mente porque eles sabem que esse é o maior obstáculo. Inclusive, olha que interessante as reações que esse último livro do Nagel suscitou. Os proponentes
da evolução têm, de fato, respondido a ele, né, com um orquestrado, até tu, Nagel, você vai nos trair agora? Tendo gastado todas as suas carreiras, né, suportando ataques contra a evolução que vêm de criacionistas religiosos de direita, né, eles agora se acham tendo que defender-se no seu flanco esquerdo. Né? Aqui, um dos que fizeram uma review do livro disseram, olha, não há nada no livro do Nagel que apoia ou simpatiza com o ponto de vista religioso. Mais que isso, Nagel está procurando aperfeiçoar a ciência, até mesmo expandi-la e não repudiá-la. Né? Mas quando se questionam dogmas da ciência materialista, naturalista, eles não pegam bem. Né? O livro vai ter efeitos perniciosos no mundo real. Eles não estão questionando o seu livro, se o argumento do Nagel procede ou não, se é verdadeiro ou falso. Eles não questionam isso. Eles questionam o efeito pernicioso que isso vai ter. Né? E acrescentam, vai ser usado como uma arma. Né? A linguagem bélica é interessante. Eles estão em guerra. Né? Vai ser usado como uma arma, né, causando dano na educação de estudantes de biologia. Então, o que está em jogo para os evolucionistas nesse momento? Né? Isso é interessante. Esse é um artigo recente, saiu um mês ou dois atrás, né? 10 de outubro de 2014, pouco mais de um mês atrás, escrito por um professor de psicologia e neurociência em Princeton. Né, no New York Times. O que ele argumenta? Ele começa o artigo dizendo o seguinte, olha, das 3 questões fundamentais sobre a condição humana, 2 já foram respondidas. Ele acredita que já, tá? Mas vamos lá. Quais são as 2 respondidas? A primeira é, qual a nossa relação com o resto do universo? Copérnico já respondeu isso. Nós não somos o centro. Somos um fiapo numa vastidão na periferia do universo. Né? É óbvio que ele deve estar raciocinando aqui em termos de centro espacial, né? E não de centro enquanto sede da vida inteligente. Né? Segunda questão que eles acham que já responderam. Qual a nossa relação com a diversidade da vida existente? Darwin respondeu. Não somos um ato especial da criação. Somos um raminho na árvore da evolução. É curioso chamar de raminho na árvore da evolução, esse raminho que somos os únicos seres inteligentes, racionais, criativos e morais que conhecemos. Né? Somos chamados de raminhos. Terceira pergunta, qual a relação entre nossas mentes e o mundo físico? Né? Aqui não temos, isso é ele dizendo, aqui não temos uma resposta estabelecida. Exato. A ciência não tem uma resposta a respeito da relação entre nossas mentes e o mundo físico. Ou seja, entre nossa mente e o corpo, entre nossa mente e o cérebro. Sabemos alguma coisa sobre o corpo e sobre o cérebro, mas e sobre a vida subjetiva interior? Nada. A ciência é incapaz de explicá-la. Né? E ele vai além, isso ainda é o texto dele, do neurocientista. Né? Como o cérebro vai além de processar informação para se tornar subjetivamente consciente da informação? Né? Primeiro, ele está acreditando que cérebros processam informações. Não, pessoas processam informações. Né? Segundo, o cérebro também não se torna subjetivamente consciente da informação. Nós nos tornamos conscientes da informação, não o cérebro. Né? Mas a resposta dele é curiosa. Né? O cérebro não faz isso. O cérebro não se torna consciente do processamento de informações. Essa consciência da subjetividade, ela não existe. Ela é uma ilusão criada pelo cérebro. Né? Então, joia, achamos um jeito de tirar o último obstáculo do caminho, que é a consciência. Basta a gente dizer que ela não existe. Ela é uma ilusão criada pelo cérebro. É um neurocientista dizendo isso. Mas ele apresenta alguma evidência disso? Não. Né? Ele está simplesmente propondo uma mudança de ponto de vista. Isso é textual, está no texto dele. Né? Olha, uma mudança de um ponto de vista que ele chama de crédulo e egocêntrico para um ponto de vista cético e levemente desconcertante. Ou seja, ele está baseando todo o paradigma dele aqui em um ponto de vista. E um ponto de vista não é uma vivência subjetiva. Né? Ou seja, ele está baseando a construção do argumento dele na subjetividade. E ele, ao mesmo tempo, diz que subjetividade não existe, é uma ilusão. Né? Então, como ele pode não se sentir vítima da própria ilusão que ele está criando?
Né? Se a consciência é mera ilusão proporcionada pelo cérebro, como ele pode ter certeza do que ele está propondo? Ele pode estar sendo iludido, né? É tão paradoxal que pontos de vista são sentimentos, né? Concordar e discordar são sentimentos, né? E ele invoca sentimentos para negar a realidade dos sentimentos. E não se dá conta da contradição. Né? O ponto é que a natureza da experiência subjetiva é uma questão metafísica, não é uma questão científica, pelo menos pela ciência natural. Não é. E cérebros não formulam hipóteses nem certas nem erradas. São pessoas que as formulam. Uma analogia com o estômago. O estômago desempenha um importante papel no ato de comer. Ninguém nega isso. Mas quem come é o meu estômago? Não, sou eu. O estômago não come. Né? Meus rins não urinam, eu urino. Né? Meus pés não dançam. Né? Eu danço. Né? No meu caso, nem eu nem os pés dançamos. Tá? Tenho 2 pés esquerdos. Cérebros não declaram nada, nem reconstroem nada. Cérebros não chegam a conclusão alguma. Chegar a uma conclusão é um atributo psicológico que se aplica a pessoas, não a cérebros. E a única coisa que o texto dele me leva a pensar é o seguinte: então, se eu estou consciente de que eu não sou consciente, então eu sou consciente de que eu não sou consciente, de forma que eu sou consciente. É circular, né? E o que é a mente, então? Né? A mente humana, ela registra, reage, responde, forma intenções, concebe problemas e então age. Mas há algum mecanismo físico que se assemelha a isso? Ninguém conhece. Então, como se pretender explicar a mente através da ciência física? A mente não se assemelha a qualquer outra propriedade dos sistemas físicos. Não se trata simplesmente que não conhecemos os mecanismos que a originam. Temos dificuldade em enxergar como algum mecanismo sequer possa produzi-la. Né? É mais profunda ainda a nossa ignorância. Né? Quem declarou isso é um físico. Está no livro do Berlinski. O Berlinski também é ateu. Judeu? Se a psicologia evolucionária é verdadeira, então alguma forma de determinismo genético também é verdadeira. Ou seja, essa é a tese de que a mente humana é mera expressão dos genes humanos. Bom, também tem o ambiente, dirão. A velha questão ali, nature versus nurture. Mas se é o gene que é selecionado pela evolução, a evolução seleciona os genes, né? Não seleciona ambientes. E se não somos controlados por nossos genes, então também não somos controlados pela evolução. Não tem nenhum sentido. Se não somos controlados pela evolução, então a psicologia evolucionária não tem qualquer relevância para a origem e para a natureza da mente humana. A teoria evolucionária da mente humana, sendo correta, ela aniquila qualquer reivindicação em favor da liberdade humana. As ciências físicas, no entanto, elas não brincam com o determinismo. É o coração e a alma do seu método. A essência da ciência física é o determinismo. Né? No entanto, Steve Pinker, um ardoroso defensor da ciência determinista, diz o seguinte: a natureza não determina o que devemos aceitar ou como devemos viver nossas vidas. Uau! Mas então essa afirmação dele está inteiramente em desacordo com o seu engajamento profissional. Né? Então, se nós temos uma teoria de como as coisas funcionam, mas essa teoria não pode ser vivida na prática, que valor ela tem? E qual valor de verdade ela possui? Né? Se somos livres para dizer aos nossos genes irem pular na piscina, o Pinker disse exatamente isso, que ele é livre para dizer para os genes irem pularem na piscina, então por que prestar a mínima atenção à psicologia evolucionária? Por que prestar a mínima atenção a Pinker? Ou a teoria onde ele depositou sua confiança está errada, ou não somos livres para dizer aos nossos genes que façam coisa alguma. E se a teoria está errada, qual que está certa? Eles não têm nenhuma outra. Se a teoria não está correta, como pode a ideia de que a mente humana é produto da evolução ser um fato inquestionável? Não é. Não tem como. Nós não possuímos uma teoria científica séria que possa explicar os poderes e propriedades da mente humana. Na psiquiatria, a gente se depara com essas questões na vida real, na prática. Né? E acho que são questões interessantes para se pensar. Né? Quem ou o que adoece na psiquiatria? Né?
o que tratamos na psiquiatria? Acho que tem uma analogia aqui mais fácil de entender. Um pâncreas doente produz um indivíduo com diabetes, o que aumentará suas limitações na vida. Mas a doença não afeta a totalidade do seu ser. Ele não se resume à diabetes dele. É até por isso que, epistemologicamente, é errado dizer eu sou um diabético. Não, diabetes não é o que você é. Você possui uma doença chamada diabetes, né? Ela não te resume, né? A psiquiatria conhece, talvez, duas doenças que podem ser compreendidas como doenças do cérebro, em que existem evidências de um cérebro doente, em que existem evidências suficientes para equivalê-las ao entendimento que se tem das demais doenças clínicas. A esquizofrenia e o transtorno bipolar, né? E aí é interessante, porque podemos ter um indivíduo que tem que lidar com as limitações impostas ao seu cérebro por sua doença. Do mesmo jeito que, de repente, um amputado, um diabético, um hipertenso teria que lidar com certas limitações, né? Mas, se o cérebro e a mente são a mesma coisa, que é o que eles alegam, como seria possível que o indivíduo pudesse perceber o seu delírio como um delírio e não se deixar influenciar por ele? Mas isso acontece? Acontece. Tem a própria declaração do John Nash, o famoso matemático, né, da teoria dos jogos, quando ele diz que gradualmente ele começou a rejeitar intelectualmente, né, algumas das linhas de pensamento influenciadas pelo delírio, né, que tinham sido características da minha orientação, ele diz. Ou seja, quem é que estava percebendo, qual era o sujeito que percebia o delírio? Né? Isso só faz sentido pensarmos se tivermos aí um dualismo cérebro e mente. O cérebro está doente. A mente se mostrou capaz de perceber a doença do cérebro e de não se deixar influenciar por ela. Então existe um dualismo cérebro-mente. Eles não são equivalentes, não são a mesma coisa, né? Mas e os danos cerebrais? Os efeitos deletérios do dano cerebral só provam que aquilo que a nossa vontade pode fazer, então, passa a ser limitado por nossa constituição material, como sempre é, né? E não que seja plenamente determinado por ela, como em qualquer outra situação. Na psiquiatria, na maior parte das vezes, são pessoas sofrendo, e não cérebros doentes, né? E a cosmovisão dessas pessoas desempenha um papel muito maior no seu sofrimento e na sua recuperação do que o seu funcionamento cerebral. Mas então somos livres ou determinados? Essa é outra questão interessante, né? Se temos ou não livre agência ou livre-arbítrio, né? Porque se somos geneticamente determinados, não somos livres, né? Eu posso literalmente agir ou me refrear de agir. Circunstância alguma existe que seja suficiente para determinar a minha escolha. Elas vão influenciar a minha escolha, mas não serão suficientes para determiná-la. Eu tenho os estudos interessantes do Benjamin Libet, que tiveram o propósito de evidenciar neurologicamente que antes mesmo que eu tenha consciência da minha ação, nosso corpo, no caso meu cérebro, já havia disparado o potencial para a realização da ação. O que ele está argumentando aqui? Interessante o argumento dele. Esse argumento dele poderia pôr em xeque a existência da consciência. Ele diz que eu só me torno consciente que eu vou realizar algo depois que o meu cérebro já disparou o potencial para realizar aquela ação. Ou seja, a ação precedeu a consciência. Então a consciência poderia ser de fato um artefato produzido pelo cérebro, né? Mas os estudos dele também mostraram algo muito interessante, que mesmo o potencial já tendo sido disparado, a consciência era capaz de perceber o potencial e de decidir não realizar a ação. Pronto, acabou, né? Não tem mais argumento, né? A consciência, ao perceber o potencial, ela é soberana para refreá-lo e não executar. Muito interessante. Então, as minhas ações, o poder de veto que eles chamam, né? As minhas ações, então, elas são teleológicas, elas têm um propósito, elas são direcionadas a um objetivo. Mas se o fisicalismo fosse verdadeiro, o livre-arbítrio não existiria. Em vez disso, o determinismo seria verdadeiro. Fisicalistas agem como se acreditassem que as suas ações são plenamente determinadas a parte da sua capacidade de escolha,
Como é que eles vivem no dia a dia? Ou eles agem no dia a dia como se acreditassem possuir capacidade de escolha e livre agência? Observem e decidam vocês. O livre-arbítrio ou livre-agência, a moralidade e a responsabilidade, esse é um argumento clássico, né? Se eu sou um objeto físico, por exemplo, um corpo, um cérebro, então eu não possuo livre-arbítrio, eu sou geneticamente determinado. Mas eu tenho livre-arbítrio. Os próprios estudos do Benjamin Libet mostraram isso. Portanto, eu não sou um objeto físico. Mas ou eu sou um objeto físico ou um objeto não físico. Portanto, eu sou não físico. Esse é um texto do Moreland, mas é óbvio que aqui ele está se referindo à mente, não ao corpo. No último livro, o William Dembski propõe algo interessante, que ele chama de realismo informacional como uma alternativa ao materialismo. Ele vai defender, não dá para falar de tudo que ele defende no livro em 10 minutos, mas ele vai defender que a coisa mais importante do universo não é a matéria, é a informação. A matéria ela serve apenas de veículo para a informação. Mas a informação é o mais importante. Isso faz todo sentido. Essa é uma mudança de paradigma que terá repercussões na ciência, no método científico, de como a ciência passará a ser produzida. Né? Ele pergunta qual é o fenômeno mais importante no universo, é a interação entre partículas ou o intercâmbio de informação? E aí ele vai desenvolver uma metafísica da informação, dizendo que a informação precede a matéria sendo apenas o meio, a mídia através do qual a informação é propagada, mas que o que tem maior valor é a propagação da informação. E a matéria só tem valor enquanto informacional que ela é. Então, no realismo informacional, a realidade é composta primariamente de informação e não de matéria. Nessa ontologia, o realismo informacional não é um monismo informacional. A visão de que a informação seria idêntica à totalidade do ser. Não. Trata-se de uma ontologia relacional, onde as coisas existem na medida em que interagem via informação com outras coisas. Ele vai defender a liberdade com limitantes. Em resposta ao porquê as coisas acontecem, o materialismo tem o seguinte slogan: elas acontecem ou pelo acaso ou pelo acaso e necessidade. As coisas ocorrem por pura espontaneidade ou por compulsão inescapável ou por uma combinação das duas. Já no realismo informacional, quando algo acontece, acontece por realizar uma possibilidade à exclusão de outras. Isso é um ponto que ele vai desenvolver no livro, interessante, desenvolvendo matematicamente. Como comunica-se uma informação ao se escolher algo em detrimento de todas as outras possibilidades. Então, escolher o próprio ato de escolher é um ato informacional. Isso é muito interessante. Ele vai falar sobre necessidade, acaso e design. Mas quando ele fala sobre necessidade e acaso, não na mesma ótica dos evolucionistas. Necessidade e acaso como indiretamente teleológicos. E o design como algo sempre diretamente teleológico. Design só tem sentido ser concebido se ele estiver sendo dirigido ou direcionado. Ele tem que ter propósito. Então, design é teleológico. E a realidade social como se relaciona com a realidade física. Ele cita um filósofo aqui, o John Searle, interessante, que diz assim: como pode haver um mundo objetivo, um mundo objetivo, de dinheiro, propriedade, casamento, governos, eleições, jogos de futebol, festas, cortes judiciais, em um mundo que consiste inteiramente de partículas físicas em campos de força, onde algumas dessas partículas são organizadas em sistemas que são bestas biológicas conscientes como nós mesmos? Achei ótimo. Este mundo físico não dá conta de explicar nem a existência de valores, e nem de valores como beleza, bondade, amor e nada disso, e nem dinheiro, jogos de futebol e cortes judiciais. Ambas são realidades informacionais para o Dembski, tanto a social quanto a física. Elas simplesmente operam dentro de limitantes diferentes. Mas como é que a gente consegue estudar ambas, se uma está no mundo físico e outra não? É aí que ele propõe esse realismo informacional que daria conta de explicar e estudar ambas essas realidades.
E como entender, então, a questão mente e corpo? É necessário, primeiro, entender os conceitos de substância e propriedade. A substância ela é uma coisa em particular. Ela não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Propriedades universais podem, né? O quente, o doce, o amargo, o azedo, podem estar presentes em várias substâncias simultaneamente. Uma substância pode alterar suas propriedades. Por exemplo, um cavalo pode mudar, a pelagem dele pode mudar de cor com o tempo, mas ele não deixará de ser um cavalo. A substância é uma entidade essencial ou básica, ao contrário das propriedades, que se aderem às substâncias. Um cavalo vai ter propriedades como peso, altura, cor, idade, né? E nenhuma dessas propriedades altera a substância dele, que é cavalo. Tem poderes causais a substância. Por exemplo, um cavalo come capim, ração, serve de montaria para uma pessoa, isso são propriedades causais. Substâncias não possuem propriedades causais. Né? Então, a definição clássica aqui é do dualismo de substâncias. A mente de uma pessoa não é uma propriedade do seu corpo, não é meramente uma propriedade, mas é uma substância distinta que também possui as suas propriedades, como o estado de alerta, e interage com o corpo dessa pessoa. E nem o corpo de alguém é uma propriedade da sua mente. O corpo também possui propriedades, como pesar 90 quilos, e que interage com a mente. Propriedades da mente. Vamos falar sobre algumas. As principais são atitudes propositivas. Que consistem em um direcionamento cognitivo que se realiza em direção a uma proposição. Crença, descrença, confusão, bem como esperança, medo e desejo, são atitudes propositivas em relação a coisas no mundo. Intencionalidade é um aspecto delas, das atitudes propositivas, né? E é um estado de mente irrefutavelmente subjetivo. Né? E não pode ser reduzido a propriedades naturais. A intencionalidade não pode ser explicada pelas ciências físicas. Né? Esse entendimento tem implicações no conceito de verdade e também na natureza e no conhecimento da verdade. Concluindo, algumas conclusões e algumas perguntas. O materialismo não permite seres responsáveis por suas ações. Fazemos o que nossa constituição material nos leva a fazer. Mas como fica então a questão da moralidade? Para onde vai todo o sistema judicial e a doutrina do direito onde ele se baseia? Eles são materialistas? Não, eles não são. Eles não poderiam subsistir se fossem materialistas. Esse pensamento já apresenta consequências visíveis na sociedade? Eu acho que sim. Nós cotidianamente vemos pessoas, pelo menos, usarem como pretexto o pensamento materialista naturalista para se eximirem de culpa. Né? Não, mas é porque eu fui abandonado quando criança, é porque eu fui abusado, por isso que eu me tornei o que eu sou hoje. Né? Ou seja, o materialismo é uma teoria científica frouxa que acaba tendo consequências sociais graves. Mas ele ainda está por provar como poderiam ter surgido seres inteligentes, conscientes, criativos, morais. Outra coisa, a própria inteligibilidade do universo. Ela existe e ela é comunicada a seres que também são inteligentes e capazes de entendê-lo. Negar a existência da consciência enquanto propriedade da mente é negar também a própria capacidade de entendermos o universo. A gente volta lá para o neurocientista aqui, que dizia que a consciência era uma ilusão do cérebro dele. Né? Assim, esses caras estão tão ávidos para combater a existência da consciência, que é o último obstáculo que eles enxergam pelo caminho, para se tornarem hegemônicos na ciência, que eles correm o risco de jogar fora o bebê junto com a água do banho. Né? Se a mente não é o cérebro, e não é nem uma propriedade dele, muito menos um epifenômeno dele, nem é o que o cérebro faz. Alguns vão dizer, não, mente é aquilo que o cérebro faz. Não, peraí. O que o cérebro faz é outra coisa. O cérebro realiza potenciais de ação. O cérebro secreta neurotransmissores, né? Transmite impulsos nervosos, elétricos e neuroquímicos. Né? E tudo coisa muito legal, muito importante. E é isso que o cérebro faz. O cérebro não formula hipóteses, não pensa, não raciocina, não sente. Né? O que o cérebro faz é outra coisa. Não dá para a gente fazer equivalência entre cérebro e mente, alegando que mente é o que o cérebro faz. De forma alguma.
A existência da mente enquanto algo impossível de ser explicado, e não sou eu quem digo, inclusive o próprio Nagel, ateu que é, declara isso, enquanto algo impossível de ser explicado pelas ciências físicas, a existência da mente se torna então suficiente para as ciências físicas serem reavaliadas. Será que só nós temos mente? Ou as propriedades dela estão presentes em todo o universo? Porque eu penso que quando falamos em design inteligente, estamos falando em propriedades da mente, que são compartilhadas também por nós. Só a existência de universais, como inteligência, racionalidade, ou design, ou informação, como sendo o fundamento do universo, e não a matéria, e de todo o universo, inclusive de nós mesmos. Nós somos parte do universo. Torna possível a existência da verdade e do conhecimento da verdade. E aí é imperativo concluir que a inteligência e a intencionalidade pressupõem consciência. E consciência pressupõe pessoalidade. Então, se eu for concluir como uma resposta àquela pergunta inicial, o que nos faz humanos, o que nos faz seres pessoais, né, é a existência da consciência e das propriedades dela. E se a ciência ainda não consegue explicar a existência disso, quem está em apuro é a ciência materialista determinista e não nós. É isso, estou disponível para perguntas e obrigado pela atenção de vocês.